Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a professora Alessandra, para quem ainda não me conhece, e hoje nós vamos ter uma aula de resenha crítica, tá certo? Vamos começar a aula de resenha crítica, certo? Então, qual é a ideia? Eu vou explicar para vocês um passo a passo de como tudo isso funciona. E a partir daí, eu vou abrir depois um chat no dia da nossa aula para a gente tirar essas dúvidas. Vamos lá então. O que é essa tal de resenha crítica? A resenha é uma síntese de uma determinada obra que apresenta uma apreciação crítica sobre a mesma. Tá, mas o que é essa síntese? Síntese nada mais é do que você fazer uma leitura direcionada, grifar aquilo que você acha que realmente é importante, que precisa aparecer no teu trabalho, certo? Você vai mensurar palavras-chave, as ideias principais do autor, são esses elementos concretos que vão fazer parte da tua escrita. Aí vocês me perguntam, tá, mas o que eu posso resenhar? Tudo pode ser resenhado? Sim, tudo pode ser resenhado. Pode ser um artigo que o professor trabalhar com vocês em sala, pode ser um capítulo de um livro, pode ser um filme, pode ser um documentário, pode ser uma vasta quantidade de materiais que os professores vão estar passando durante os semestres com vocês. Tá certo? Lembrando que essa metodologia, o trabalho, a resenha crítica, os professores vão estar sempre pedindo para vocês desenvolverem ao longo das disciplinas, tá certo? Até o final do curso são trabalhos de pré-requisito para vocês desenvolverem a parte teórica e conceitual das atividades. Pois bem, olha só o que eu trouxe para vocês: uma folha de resenha, certo? Percebam que ela é dividida em três aspectos, ok? A primeira parte vocês vão escrever o resumo da obra. Na segunda parte, a crítica do resenhista e depois as referências bibliográficas, tá certo? Então, assim, ó, lá no comecinho tem o cabeçalho, preencham todo o cabeçalho, certo? O curso que você está fazendo a resenha, a disciplina, o nome completo do professor, o seu nome completo e a data do teu trabalho, certo? A data que foi combinada com o prof da disciplina para vocês entregarem, beleza? Percebam que logo abaixo vocês têm um cabeçalho. Esse cabeçalho corresponde à nota que você vai tirar. A minha que eu estou mostrando para vocês, essa resenha tem peso 1. Então, o cabeçalho de notas, as competências que você vai desenvolver na escrita do seu trabalho, estão com referência ao peso 1. Ok? Vamos lá então. No resumo da obra, o que vocês têm que apresentar? Três aspectos fundamentais. O primeiro, credenciais do autor, certo? Já mensurei ali para vocês. O que são essas credenciais do autor? Essas credenciais vocês vão escrever nos primeiros parágrafos, ali onde eu deixei marcadinho em verde. O que vai nesse primeiro parágrafo? Quem é o autor que você está lendo? De quem é essa obra? Quem é esta pessoa? Então, nas credenciais do autor, vou falar sobre o meu texto, ok? Que eu passei para vocês fazerem no final como atividade. O texto que vai falar sobre as contribuições da pesquisa científica na formação acadêmica. Aí, ali no começo do meu texto, está escrito assim, após o título, quem é Rogério do Amaral? Essas são as credenciais do autor, e isso vocês vão fazer em todos os trabalhos, certo? Vocês vão dizer quem é esse autor, qual a formação dele, sobre o que ele se propôs a escrever e a pesquisar. Essas são as credenciais do autor. Na segunda parte, certo? Vocês vão descrever o resumo da obra. Então, aquilo que eu falei anteriormente, vocês vão sintetizar o conteúdo que vocês estudaram, certo? Dividam em parágrafos, não façam parágrafos muito extensos ou parágrafos muito curtos, façam parágrafos de 5 linhas, 3 parágrafos de 5 linhas, está muito bacana ali no resumo da obra, ok? Nas credenciais do autor, a mesma situação, façam apenas um parágrafo para descrever quem é o autor. Outro detalhe importante, perceba que não tem espaço para título. Então, resenha crítica não se atribui título. Você começa, então, apresentando o autor.
Depois do resumo da obra, nós temos a conclusão da autoria. Presta bem atenção, conclusões de autoria. O que significa isso? Não é a sua conclusão acerca da leitura que você fez, e sim as conclusões que o autor, no caso do nosso texto, o Amaral, certo? Percebeu sobre a pesquisa que ele desenvolveu. Então, é as conclusões do autor, não sua. Então, feito isso, você já fez a primeira parte da resenha crítica, que é o resumo da obra. Detalhe importantíssimo, certo? Você vai ter 30 linhas para, então, expressar todo o conhecimento que você tem sobre o assunto estudado. 30 linhas. Não passe as 30 linhas. Não passe o espaço demarcado para essa parte do trabalho. Vamos, então, à segunda parte da nossa resenha. Aqui nós vamos falar sobre a crítica do resenhista. O que é essa crítica do resenhista? Ok? Coloquei conforme o dicionário online de português. O que significa? Arte, capacidade e habilidade de julgar, de criticar ou atribuir juízo crítico. Ou seja, atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, literária ou científica, ok? Então é isso que vocês estarão descrevendo nessa parte. O que eu pensei também? Coloquei alguns pontos para auxiliar o desenvolvimento da crítica de vocês. O primeiro passo, vocês vão fazer o julgamento da obra e não do autor. No caso do texto que eu passei para vocês, o texto do Amaral, vocês vão falar, certo, sobre o conteúdo que possui o artigo. Se você não é tão a favor do conteúdo, não gostou da forma com que o autor se expressou, lembre, faça o julgamento da escrita e não do Amaral. Segundo momento, a quem é interessante e pertinente? Quem deve ter conhecimento desse conteúdo que você está lendo para resenhar? Somente alunos de graduação? Quais as pessoas em volta da sociedade que poderiam também atribuir conhecimento acerca deste tema? Depois, qual a contribuição da referida obra? Para você, no que ela vai contribuir? De modo geral, de modo social, global, o que saber sobre esse conteúdo pode atribuir, ok? Conhecimento. As ideias são originais? E agora, meu Deus, como que eu vou mensurar a originalidade da ideia do autor, né? De uma ideia? Pois bem, presta bem atenção na tua leitura e perceba que quando o texto que você está estudando, aquilo que o autor está mencionando, não trazer, ou melhor, não utilizar argumentos autênticos, se forem muito repetitivos, traz soluções de senso comum, se tornando argumentos clichês, você já consegue mensurar a originalidade da obra, tá certo? Tem algo a ser acrescentado? O que você entendeu da sua leitura que o autor também poderia ter abordado? E mais, o autor poderia ter escrito de outra maneira? Qual outra maneira? Descreva, lembrando sempre que tem que ser em terceira pessoa, ok? Próxima parte, então, e última, referências bibliográficas. Todo texto, todo material que você for desenvolver as referências bibliográficas para cada tipo de material, então tem uma forma de fazer. Na referência eu vou ensinar vocês no segundo vídeo, tá certo? E se algum professor passar algum material que vocês não tenham tanto conhecimento para fazer, se atentem ao capítulo 4, ao módulo 4 do nosso material de metodologia, que lá possui uma série de exemplos que vai auxiliar você a fazer referência bibliográfica de vários tipos de materiais. Então é isso que vocês precisam saber, né? Essas são as partes que compõem a resenha, o trabalho de vocês. Então, o resumo da obra, a crítica do resenhista e a referência bibliográfica. Então, no resumo da obra, se concentre em apresentar essas três estruturas que foram mencionadas. Na crítica do resenhista, não precisa apresentar essas 6 opções. Você pode sim, ok? Escrever aquilo que realmente se demonstrou importante no modo em que você estava lendo o seu trabalho. E é extremamente importante que ali na crítica você busque apresentar tudo aquilo que você considera como aspecto positivo ou negativo ou preponderante para subsidiar as suas ideias enquanto crítica do resenhista. Lembrando, então, sempre em terceira pessoa. Espero que vocês tenham gostado.
E nos vemos no próximo vídeo e também nos chats online. Um abraço e até mais.